Fala galera, através desse vídeo a gente vai distribuir, né, os elétrons e na distribuição eletrônica você vai aprender a ver quem é a camada de valência, não esquecendo que a camada de valência corresponde ao período do elemento na tabela periódica, tá? A gente vai descobrir quem é o subnível mais energético, você vai aprender a ver qual grupo o elemento pertence através da análise na distribuição eletrônica e vai aprender a ver se ele é representativo ou de transição, tá? Então, antes da gente começar, eu coloquei um esquema aqui, olha. A camada de valência, ela sempre vai ser o maior valor numérico, tá? Que nós vamos ver ali na distribuição eletrônica. O subnível mais energético, ele é sempre a última posição na configuração, beleza? Então, aqui o grupo tem uma regra quando se termina em SP, que nós vamos ver. É o número de elétrons na camada de valência, é o próprio grupo. Quando termina em D já é uma outra regra. Quando termina em F, o grupo é fixo, 3B. Tá? Representativo ou transição. Se terminar em S ou P, o elemento é representativo. Se terminar no subnível D, o elemento é de transição externa. E se terminar no subnível F, o subnível é de transição, o elemento é da transição interna, tá? E aqui eu coloquei para relembrar, ó, grupo 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, grupo do boro, 4A, grupo do carbono, 5A, grupo do nitrogênio, 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A são os nossos gases nobres. Então, isso daqui é um esquema, se quiser printar, você printa, mas a gente vai aplicar em seguida. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos o elemento químico sódio. O número atômico dele é 11, né? Então, se o número atômico é 11, o número de prótons é 11. Ele é neutro, o número de elétrons vai ser 11. Então, nós vamos distribuir esses 11 elétrons aqui. Como é que você começa? 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Bora parar aqui para a gente fazer a contagem, né? Quantos elétrons nós temos aqui? 2, 4, com 6, 10. Né? Esses números de cima são os números de elétrons. Então, você já tem 10 elétrons, só que nós precisamos de quanto? De 11. Então, tá faltando quantos aqui? 1. Então, agora a gente tem 2, 4, 10... com 11, beleza? Distribuímos os 11 elétrons. Quem é a camada de valência? A camada de valência é sempre o maior número, tá? Na frente do subnível. Então, nós temos o número 1, número 2 e o 3. Quem é o maior? O 3. Então, se o 3 é o maior, a camada de valência, ela é a terceira camada. Tá? E o período? O período é o terceiro período, é a mesma coisa. Camada de valência e período é a mesma coisa, tá? Então, é bem fácil, basta você olhar o maior número, vai ser a sua camada de valência. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Um elétron, tá? Então, na terceira camada, ele tem quantos elétrons? Um elétron, tá? Qual o subnível mais energético? Gente, o subnível mais energético, ele é sempre o último a ser colocado. Então, na fileira aqui, na nossa sequência, quem foi o último? Foi o 3S. Então, aqui o seu subnível mais energético é o 3S, tá? Que é o subnível S na terceira camada, beleza? Qual o grupo do elemento? Galera, é o seguinte, se terminar em S ou P, o grupo do elemento, ele é o próprio número de elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, aqui, a camada de valência não é a terceira. Quantos elétrons ele tem? Não é 1. Então, qual é o grupo? O grupo vai ser 1. Mais um quê? Um A ou um B? Sempre que for S ou P, tá? Não esqueçam, S ou P você vai representar com A. Então, o grupo aqui vai ser o quê? 1A. Então, terminou em S ou P, o grupo ele é o próprio número
de elétrons da camada de valência e a representação dele vai ser com a letra A, tá ok? Então aqui nós temos as nossas 3 primeiras análises. E ele é representativo ou transição? Terminou em S, ele é representativo. S ou P sempre será representativo, tá? Então, com esse esquema aqui, olha, terminou em S ou P, você vai relacionar com A e eles são o quê? Representativo, tá? Vamos fazer aqui do cloro. Cloro 17. Então, distribuir 17 aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, olha, 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 5, 17. Tá aqui, bateu os 17 elétrons distribuídos. Quem é a camada de valência, gente, aqui? A camada de valência, ela é sempre a última camada, ela é sempre a de maior valor numérico. Então, quem é o maior valor numérico? É o 3. Então, a gente tem 3S aqui e 3P5. Então, a nossa camada de valência vai ser quem? É a terceira camada, tá bom? Quantos elétrons nós temos na camada de valência? Se você tem 3 aqui e 3 aqui, você vai somar os elétrons, tá? Então, aqui você tem 2 elétrons e aqui você tem quantos? 5. Então, nós temos quantos elétrons? 7. 7 elétrons na camada de valência, beleza? Quem é o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre o último que você coloca. Então, o último que você colocou foi quem aqui? 3P. Então, subnível mais energético vai ser o quê? 3P, tá bom? Qual o grupo do elemento? O grupo do elemento é o número de elétrons na camada de valência acompanhado de letra A, né? Porque terminou em P. Então, quais são os números de elétrons na camada de valência? 2 mais 5. Então, o grupo vai ser 7. Como terminou em P, você acompanha de A, tá? Então, o grupo é 7A. 7A são os nossos halogênios. Beleza? Representativo ou transição? Terminou em P, o elemento ele é o quê? Representativo. Vamos agora para o cobre 29, tá? Eu vou fazer em outra folha, porque aqui eu acabei invadindo, mas vamos seguir aqui o raciocínio. Então, continuando aqui, vamos fazer a distribuição dos 29 elétrons do cobre, tá? Então, vai ficar, trocar aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9, tá? Ah, professora, eu não sei fazer essa sequência de cabeça. Tem uma videoaula passada aí, como memorizar essa sequência aqui, tá? Então, aqui, olha, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, com 6, 18, 19 e 20. 20 mais 9, 29. Então, completou aqui a distribuição eletrônica. Galera, quem é a camada de valência aqui? A camada de valência, ela é a última camada no átomo, né? Então, obviamente que ela vai ser o maior número, maior valor numérico. Entre 1, 2, 3 e 4, quem é o maior valor numérico? É o 4. Não importa se ele não é o último aqui, sempre o maior valor numérico. Então, a quarta camada vai ser a sua camada de valência, tá? Quantos elétrons tem na camada de valência? 2 elétrons. Beleza? Quem é o subnível mais energético? O subnível mais energético, você vai considerar o último que foi colocado. Então, quem foi o último aqui? 3D. Então, aqui, o subnível mais energético
vai ser o 3D. Quem é o grupo? Olha só, gente, o grupo aqui nesse caso, vejam que terminou no subnível o quê? D, né? Quando termina no subnível D, para você saber o grupo, você tem que somar o número de elétrons da camada de valência com o número de elétrons do subnível mais energético. Então, vamos somar aqui. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2. Mais quantos elétrons eu tenho no meu subnível mais energético? 9. Então, qual é o meu grupo, gente? 11. Só que como terminou em D, você não relaciona com a letra A, você relaciona com a letra B. Então, o grupo desse elemento, ele é qual? 11B. Sempre que terminar em D a tua configuração, você faz isso. Pega os elétrons da camada de valência e soma com os últimos elétrons da configuração. E aí você vai ter o seu número do grupo, tá? Relacionado a B. Terminou em D, então nosso elemento, ele é um elemento de transição externa, tá? Sempre que terminar no subnível D, é transição externa. Só para relembrar aqui o conceito da camada de valência, o átomo ele tem um núcleo, né? E ao redor do núcleo ele tem camadas. Então, olha aqui, gente, quantas camadas são no cobre? Uma, segunda camada, terceira camada e 4 camadas, tá? Então, tá aqui, olha, primeira camada, segunda camada, terceira camada e quarta camada. Essa camada aqui, ela não é a última camada, né? A mais distante do núcleo. Então, é por isso que ela tá a camada de valência. Ela tem quantos elétrons aqui? 2, tá? Então, esses 2 elétrons, como eles estão mais distantes do núcleo, eles são mais fáceis para serem usados nas ligações, mais fácil de sair, tá? Então, a camada de valência, ela é sempre a última camada, a mais externa do átomo, né? Por isso, o valor numérico dela na configuração é sempre o maior valor, beleza? A gente vai continuar nesse raciocínio. Então, bora continuar a brincadeira aqui. Olha esse. Urânio 92. Você tem 92 elétrons para distribuir. Bora começar aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Aqui eu já travo um pouco, mas eu vou pelo meu método de memorização. Sim, sou pobre. Sim, pobre sou. Dica pro sucesso. Dica pro sucesso. Então, aqui, 45. Repete 45. Aqui vai entrar um 6, tá? 10, que o orbital D são 10 elétrons. Subníveis P são quantos elétrons? 6. E subníveis S são quantos elétrons? 2. Bora ver até então quantos a gente tem. 2 mais 2, 4, com 6, 10. 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 56. Só que a gente precisa de quantos? De 92, tá? Então, a gente continua aqui a configuração. Então, faltando ainda elétrons, a gente vai para a nossa terceira frase de memorização. Fui demais porque sabia fazer direito, professora. Não, a gente não vai usar todos, mas vamos colocar, né? Então, 4, 5 aqui entra 64. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Quem não tá entendendo o que eu tô fazendo, tem uma aula aí de memorização, tá? Que é a forma como eu memorizo. Então, aqui a gente vai preencher. Os subníveis F, eles podem ter quantos? 14, né? Então, quantos a gente tinha até então? 56. 56 com 14 dá 70, né? Subníveis D pode 10, então até aqui a gente tem 80. Subnível P pode 6, então aqui 86.
Subníveis S podem 2, 87, 88. Para 92, tá faltando quantos? 4. Então, a gente nem vai usar esses outros aqui, ó. Esses aqui, parou. Bora contar para ver se tá certa a matemática, né? Esses aqui você não usa. Se bater 92, então a gente tem a configuração do urânio pronta, né? Então, vamos contabilizar aqui. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. 12, 18, 20. 30. 36, 37, 38. 48. 56. 56 com 14 dá 70. 70 com 10, 80. 80 com 6, 86. Com 2, 88. 88, 89, 90, 91, 92. Então, bateu aqui, ó. Essa é a nossa configuração do urânio 92. Então, tendo a nossa configuração pronta, bora ver quem é a camada de valência. A camada de valência é sempre o maior valor numérico de camada, né? Quem é o maior valor numérico aqui nessa distribuição toda? É o 7, bem aqui, olha. Então, a nossa camada de valência é a 7ª camada, tá? Quantos elétrons tem nessa camada de valência? 2 elétrons. Olha só, gente, terminou em F. Quando termina em F, o grupo, ele é fixo, tá? Então, o grupo vai ser 3B. Sempre que terminar em F, o teu grupo é 3B. Beleza? Quem é o subnível mais energético? Subnível mais energético. É o último que foi colocado. Então, quem é aí? 5F. Se terminou em F, o elemento, ele é de transição. Mas como é F, a transição dele é interna. Beleza? Então, aí nós temos os dados através dessa configuração do urânio. Para finalizar esse exemplo de raciocínio, a gente vai fazer aqui do criptônio, tá? São quantos números atômicos? 36. 1s2, 2s2, jogar para cá. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Olha lá, gente. 2 mais 2, 4. 10, 12, 18, 20, 36. Completou. Quem é a camada de valência? Camada de valência, gente, é a maior, né? O maior valor numérico. Então, aqui nós temos camada de valência. Vai ser quem? A 4ª camada, tá? Que é o teu 4º período na tabela periódica. Quem é o subnível mais energético? Subnível mais energético foi o último que tu colocou. Então, é quem aqui? 4P. Se terminou em P, o elemento, ele é o que, gente? Representativo. E quem é o grupo? Olha só, o grupo não terminou em P, então você tem que somar os elétrons da camada de valência, né? Tem que ver quantos elétrons tem na camada de valência. Quantos tem? Tem 6, mas não esqueça, você tem camada de valência aqui dentro também, olha. Tá? Então, 6 com 2 dá quanto? 2 mais 6 dá 8. Então, se são 8 elétrons, o teu grupo vai ser 8A, porque terminou em P. Galera, atenção, na camada de valência, 8 elétrons. Quando você tiver 8 elétrons na camada de valência, sempre será um gás nobre, tá? Então, aqui, você pegou os elétrons da camada de valência, porque terminou em P, e atribuiu a A, né? 8A é o grupo. Como tem 8 elétrons na camada de valência, você já sabe que faz parte de quem? Da classificação dos gases nobres.
Então, esse daqui é um raciocínio de como pode vir em questão. Esse raciocínio pode te ajudar em muitas questões, tá? Agora a gente vai ver um segundo tipo de raciocínio, caso venha aí em comando de questão, falando de camadas completas, camadas incompletas, aí a gente vai ver esse raciocínio agora. Antes de ver o outro raciocínio lá que eu comentei, só para vocês entenderem aqui, olha. A gente só tinha o elemento sódio com número atômico. A gente fez a distribuição e descobriu o grupo e a camada. A camada de valência é o período. Na tabela periódica, você conta período as linhas horizontais. E os grupos são as tuas linhas verticais, beleza? Então, bora ver aqui, olha. Qual é a camada de valência? Na terceira? Então, é o terceiro período. Bora contar aqui, olha. 1, 2, 3. Tá aqui o terceiro período. Conta tudo isso aqui, ó. Terceiro período, tá? Aí a gente foi lá e descobriu que o grupo era qual? 1A. Então, grupo 1A, tá aqui, olha. 1A, terceiro período. 1, 2, 3. Tá aqui o sódio. Então, é a localização do teu elemento químico, tá? Bora para entender melhor. O cloro. Qual é a camada de valência do cloro? É a terceira. Significa que ele está na terceira linha horizontal da tabela. Então, bora ver aqui, olha. 1, 2, 3. Ele está nessa terceira linha aqui. Mas qual é o grupo que ele está? Aí a gente descobriu. O grupo é qual? 7A. Bora ver se é verdade. Terceira linha, grupo 7A. Tá aqui o cloro. Verdade. Veja que é a localização que você descobre através da distribuição. Bora aqui para prata, que a gente viu, tá? A prata. Qual é o período? Olha aqui. Quinto período, que é a tua camada de valência, né? Quinto período. Então, vamos contar. Se é período, a gente conta 5 deitado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que tá nessa fila aqui, tá? Quinto período. Bora ver o grupo agora. Qual foi o grupo da prata? 11B. Então, tá bem aqui, olha. 11B. Que é a mesma, que é também chamada de 1B. Tá aqui a prata, ó. Quinto período, 11B. Então, vejo que através da distribuição eletrônica, a gente alcança a posição, a localização do átomo, né, do elemento na tabela, olha. Criptônio, qual é o período? Quarto. Qual é o grupo? 8A. Bora ver se é verdade. Quarto período, conta. 1, 2, 3, 4. 8A, tá bem aquele, ó. CR aqui, tá? Então, a maneira, né, de localizar através da distribuição. É só para dar um gancho para vocês entenderem o porquê que a gente faz isso. Então, olha só, galera. Outra maneira que pode vir em questões é quando ele falar de camadas de energia completas, né? Então, eu botei aqui um esquema. Por exemplo, a primeira camada é representada pela letra K. Ela estará completa quando ela tiver 2 elétrons. A segunda camada, representada pela letra L, ela estará completa quando ela tiver 8. E assim sucessivamente, olha. A M, terceira camada, 18 elétrons. A N, quarta camada, 32. A O é a quinta camada, se completa com 32 também. A P, sexta camada, com 18 elétrons. E a Q é a sétima camada com 8. Tá? Então, vamos supor que lá na tua questão já vem a configuração eletrônica, ele está te ajudando, tá? Se fosse para você fazer a leitura do preenchimento das camadas, como é que ficaria? Olha, camada K. A camada K, ela não é a primeira. Então, quantos elétrons tem aqui nessa configuração? 2. Então, tu colocaria K igual a 2. A segunda camada, que é a L, quantos elétrons tem? 2 mais 6, 8. Vejam que a camada 2, ela tá completa, tá? Camada L, no máximo não são 8, tá aqui, tem 8. Então, também tá completa. A terceira camada é a M. Cabe em quantos? 18. Bora ver quantos tem aqui. M. Terceira camada, né? Tem 2, 8. Olha, tem 18. Então, aqui ela também está completa, beleza? Vamos para a quarta camada, que é a N. A camada N, para ela estar completa, ela pode ter até 32 elétrons. Bora ver quantos ela tem aqui nessa configuração específica. Quarta camada, né? Nós temos 2. Tem
quarta camada aqui, 2 com 6, 8, e tem quarta camada aqui com 10, 18. Então, olha só, gente, nessa configuração, a nossa camada N, ela tem apenas 18. Para ela ser completa, ela teria que ter quantos? 32. Então, nesse caso, a nossa camada N, ela está incompleta, tá? É só uma leitura de questão, beleza? Bora para a próxima camada. Camada O, é a quinta. Então, na quinta camada, nós temos o quê? 2 com 3. Então, quantos elétrons nós temos? 5. Então, olha, camada O tem 5 elétrons. E para ela estar completa, são 32. Então, ela também está incompleta. O que foi isso aqui que eu fiz? K igual a 2, L8, M18, N18 e O5. É a configuração eletrônica em termos de camadas de energia, tá? E essa configuração de Linus Pauling aqui, ela está baseada nos subníveis de energia, ó, nos subníveis, beleza? Então, essas aqui são as dos subníveis de energia. E essa aqui é a nossa representação em relação aos níveis de energia, tá? Camadas ou níveis. Vamos ver essa aqui embaixo. Já veio lá na tua questão a configuração. Bora fazer a distribuição em termos de níveis de energia. Então, o teu K vai ser igual a quanto? 2. E o teu L vai ser igual a quanto? 5. Porque você tem 2 mais 3, que é igual a 5. Então, primeira camada K tem 2, tá aqui o 2. E a segunda camada L, tá? Tem 5 elétrons. Nesse terceiro exemplo aqui, gente, olha só. A primeira camada você tem 2 elétrons, tá aqui. A segunda camada você tem 8 elétrons também aqui. E a terceira camada você tem 3 elétrons. Como tem apenas 3 elétrons, ela está o quê? Incompleta. Por quê? Porque a terceira camada, que é a tua camada M, ela comporta no máximo 18. Então, se ela só tem 3, ela está incompleta. Como é que ele pode te pedir também nas questões, tá? Assim como ele pode te dar essa configuração eletrônica através de subníveis e você fazer a leitura através dos níveis de energia colocando as letras para ter um melhor desempenho lá, dependendo da resposta que você precisa alcançar, ele pode te dar o contrário. Olha, ele pode te dar aqui o K igual a 2, o L igual a 8 e o M igual a 5. Como é que você faria isso? Se ele te der uma sequência dessa, por exemplo, você faz a configuração eletrônica de acordo com os dados que ele te deu. K igual a 2, aí você faz 1S2, que é o teu K. L igual a 8, 2S2, 2P6. Olha, o teu L é a segunda camada. Então, tá aqui, 2 mais 6, 8. E o teu M não é a tua terceira? Ele diz que tem quantos? 5. Então, você faria 3S2. No lugar do 3P6, você faria 3P3. Por que 3P3? Porque na terceira camada, que é a M, só tem quantos elétrons? 5. Então, aqui, que é a tua camada M, precisa ter só 5. Então, 2 mais 3 dá quanto? 5. Então, essa é a leitura do nível de energia para a configuração de subnível. E essa é a leitura do subnível para a configuração de níveis de energia. Beleza? Olha, outro formato que pode aparecer para você é a configuração usando gás nobre no meio da configuração. Aí você olha aqui, olha, configuração do bromo 35 de número atômico. Do nada tem um gás nobre lá no meio. O que significa isso para ti? Quando aparecer isso para ti, significa que esse gás nobre, ele tá sendo, esse símbolo do gás nobre está representando a configuração dele mesmo. Então, o argônio aqui, ele tem número atômico 18. Então, é como se através dessa representação aqui do colchetezinho argônio, tu tivesses 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Isso daqui, que é o colchete com o símbolo do argônio, significa isso. Por quê? Porque aqui você tem 18, olha. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18. Então, aqui você tem 18 e o final é só para completar os 35, olha. 18 mais 2, 20, mais 10, 30, mais 5, 35.
Professora, mas qual é o gás nobre que eu vou usar na configuração? Ele é sempre o anterior que vem do elemento que você está trabalhando. Como assim? Olha aqui, galera. O bromo, ele está bem aqui, tá? Então, o bromo, ele está no nosso quarto período, ó. 1, 2, 3, 4. Qual é o gás nobre que eu posso usar na configuração do bromo? O argônio. Ou seja, é sempre o gás nobre que está na fileira anterior. Você sempre vai usar o gás nobre que está antecedendo o período anterior. Se você fosse fazer a configuração do selênio, também usaria do argônio. Se fosse fazer a configuração aqui do galho, também usaria argônio, tá? Então, é sempre o que antecede o período. Olha aqui o flúor, gente. O flúor, qual é o gás nobre que está aparecendo? É o hélio. Por que é o hélio? Olha onde o flúor está. O flúor está no segundo período. Quem é que antecede ele? É o hélio. Então, se usa o hélio, tá? O hélio tem quanto de número atômico? 2. Tá aqui, olha. Se usa o hélio como se fosse aqui 2, então isso daqui representa como se fosse um S2. E o resto completa para chegar no valor do número atômico do elemento. Então, aqui, 1S2 mais 2S2, 2P5, que totaliza os 9, tá? Do iodo 53, gente, olha aqui, o iodo. Iodo 53, eu estou usando o criptônio como gás nobre. Por quê? Olha aqui, o iodo, ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Mas o criptônio está no quarto, é o gás nobre que antecede. Então, eu uso ele valendo quanto? 36. Então, olha só, isso aqui vale quanto para mim? 36. Então, o final eu completo para alcançar os 53. 36, 37, 38, 48, com 5, 53, tá? Então, sempre que você enxergar na configuração um gás nobre colocado lá, junto na representação, ele está representando o próprio número atômico dele, beleza? E você só pode usar o gás nobre que antecede o período do elemento. O flúor está no segundo período, o hélio no primeiro. O bromo está no quarto período, o argônio no terceiro. O iodo, ele está no quinto período, o criptônio no quarto. Sempre é o gás nobre que antecede. Então, é uma maneira que pode aparecer. Isso serve para todos os elementos da tabela, tá? Se eu fosse fazer aqui, olha, do polônio, qual seria o gás nobre que eu iria antecipar? O xenônio, porque, olha, o polônio, ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período. Então, eu usaria o xenônio que está no quinto. Então, é uma maneira de aparecer também. Galera, para a gente ir finalizando as formas que podem aparecer, a gente vai ver a última aqui, que é através do diagrama de orbitais. Mas para lembrar aqui, olha, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o P 6, o D já vimos que no máximo 10 e o subnível F 14. Os orbitais, eles são representados por caixinhas ou por uma linha, tá? O subnível S, como ele só comporta 2, então a gente só tem um orbital. Por quê? Porque cada orbital vai comportar 2 elétrons. Então aqui a gente tem 2, subnível P são 6, então nós vamos ter 3 orbitais com 2 em cada, né? Subnível D são 10 elétrons, então nós vamos ter 5 orbitais com 2 elétrons em cada. E o subnível F, como são 14, nós vamos ter 7 orbitais com 2 elétrons cada, tá? Isso daqui, galera, nem sempre vai estar preenchido, tá? Então, a partir da nossa configuração eletrônica, a gente vai ter que saber montar esse diagrama. Então, vamos aqui. Coloquei para ti a configuração eletrônica aí do ferro, tá? Só focar aqui. Do ferro. Então, nós temos aqui, olha, ferro, número atômico 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, tá? Essa é a configuração baseada nos subníveis. Se fôssemos fazer a representação em camadas, ficaria K igual a 2, L igual a 8, né? Tá aqui o L, que é a segunda camada, 8, 2 mais 6, 8. M, que é a terceira, vamos ver quantos elétrons tem. 2
mais 6, 8. Com mais 6 aqui, 14. E o N, que é a nossa quarta camada, nós temos quantos? 2. Então, aqui a gente tem a representação da configuração eletrônica de Linus Pauling, né? Baseada nos subníveis. Aqui a gente tem a representação através dos níveis de energia ou camada de energia. E aqui embaixo, gente, a gente tem a representação através dos orbitais. Aí o que acontece? Antes de nós fazermos aqui essa de orbitais, eu vou te mostrar uma coisa. Vamos supor que eu queira fazer a configuração dos orbitais dessa configuração aqui, tá? Então, eu coloquei aqui a seta, que indica a energia de baixo para cima em ordem crescente, tá? Então, de baixo para cima cresce a energia. Esse 1S eu coloquei aqui, ó. Por que ele tá na base? Porque ele tem pouca energia, já que o último subnível, ele é o de maior energia, tá? Então, 1S, 2S e 2P. Os subníveis S, eles só tem um orbital. O subnível P tem quantos orbitais? 3. Então, agora eu vou preencher. Quantos elétrons tem aqui? 2. Os elétrons, galera, eles são representados por seta, né? Como a gente viu ali em cima. Uma seta para cima e uma para baixo. Essas setas, elas são chamadas de spin, tá? Tem valores de mais meio e menos meio. Então, isso aí vocês podem estudar melhor numa aula de números quânticos, tá? Que eu posso preparar em breve, mas não é o momento. É para vocês entenderem aqui o diagrama dos orbitais. Então, aqui eu preenchi, olha, 2 elétrons, 2s2. Vou preencher aqui, ó, 2 elétrons. Quando chega bem aqui no P, tem quantos elétrons aqui? 4. Olha como eu vou preencher. 1, 2, 3. Vejam que eu primeiro coloquei, né? Ocupei todos os orbitais para poder preencher o segundo do primeiro. Então, a forma correta de se preencher os orbitais é essa. Você primeiro coloca os elétrons, tá, distribuídos de forma que ocupe todos os orbitais para depois voltar e preencher o segundo. Por que isso? Porque dessa maneira você atinge o nível de energia mais estável. Seria errado se você fizesse isso, por exemplo, olha. 1, 2, do 1s2, 1, 2. Tá? Se você preenchesse assim, ó, estaria errado. Por quê? Porque você completou os 2 primeiros orbitais sem pensar no terceiro. Esse terceiro aqui está vazio. Isso daqui desestabiliza a energia lá do teu elemento químico. Então, a forma de preencher os orbitais é baseada numa regra, que é a regra de Hund, tá? O que a regra de Hund diz? Que você tem que preencher orbitais de maneira que faça com que a energia seja mais estável possível. Então, primeiro ocupa-se todos os orbitais para depois voltar e completar a quantidade, tá? Então, aqui, a gente sabendo dessa regra, bora fazer aqui pro ferro. Galera, olha lá, 1s2, eu vou preencher aqui, tá? 1, 2. 2s2, vou preencher bem aqui, ó. 1, 2. 2p6, vou preencher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 3s2, vou preencher bem aqui, ó. 1, 2. 3p6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4s2, preencher aqui. Um para cima, um para baixo. Quando chega no D, são 6 elétrons. Você tem 5 orbitais. Os orbitais aqui eles estão representados por traços, né? Você já percebeu isso. Embora você tenha 5 orbitais e caibam 10 elétrons, mas você só tem que preencher quantos elétrons? 6. Então, preencha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já está ocupado todos, aí tu volta pro primeiro. 6. Então, essa é a maneira correta de se representar um diagrama, tá? Vou fazer aqui do alumínio.
Se fosse para fazer, né, aquele representação, K seria 2, o L seria quanto? 8 e o M seria quanto? 3. Por quê? O L é a segunda camada, tem 8 elétrons, e o M é a terceira camada, tem quantos elétrons? 3, tá aqui, tá? Agora eu vou preencher os orbitais, olha. 1s, 2, beleza? 2s2, um para cima, um para baixo. 2p6, preenche de acordo com a regra de Ronde, volta, continua preenchendo. Por que isso? Para dar mais estabilidade, né, para os orbitais. 3s2, tá aqui. 3p1, quantos elétrons tem? 1. Você tem 3 orbitais, caberiam 6 elétrons, mas você só tem 1, então põe só 1 aqui, beleza? Então tá aqui, você tem configuração eletrônica de Linus Pauling, baseada nos subníveis, você tem a representação através dos níveis de energia e você tem a representação através do diagrama de orbitais. Lembrando que a energia é de baixo para cima, tanto que o primeiro que a gente coloca é o subnível de menor energia, por isso que ele está na base. A mesma coisa eu fiz aqui para o ferro também. Mais um exemplo aqui, eu coloquei o níquel, tá? Olha, o níquel, tá aqui a representação da configuração, são 28 prótons, então eu vou distribuir 28 elétrons, né? Um S2, 2S2, 2P6, chegando a 3D8, que somando aqui o número atômico dá 28, tá? Se fosse fazer, né, a representação em camadas, ficaria K igual a 2, L igual a 8. M, que é a terceira, ficaria quanto? 2 mais 6, 8. Com mais 8 aqui, daria 16. E o nosso N ficaria quanto? 2. Então, olha só. M igual a 16, porque esse M é a nossa terceira camada. Então, somando aqui, olha, 8 com 8, 8 mais 8, 16. Então, essa é a nossa representação do nível de energia. Se fôssemos fazer aqui o diagrama, a seta base é o de menor energia, para cima são os de maiores energia. Vou preencher 1s2, 2s2, 2p6, preenchendo de acordo com a regra de Ronde, né? 2p6, 3s2, tá? 3p6. Sem egoísmo, primeiro distribui tudo, depois volta. 4s2. O 3d8, embora caibam 10, a gente só vai preencher o 8. Então, preenche aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Volta. 6, 7, 8. Então, tá aqui. Diagrama de orbitais, os de níveis de energia e a nossa configuração eletrônica de Linus. Veja bem, através desse diagrama de orbital, se tiver elétron desemparelhado ou se só tiver elétrons emparelhados, tá? Porque quando ele está sozinho, a gente fala que o spin ele está desemparelhado. E quando eles estão com par juntos, a gente diz que é emparelhado. Essa característica aqui vai conseguir dizer se o elemento, se aquela substância, ela consegue ter atração por campos magnéticos, tá? E essa atração ou não por campos magnéticos você classifica como paramagnético, diamagnético e ferromagnético. Não será a nossa aula, mas é só para você ver que através da química a gente consegue explicar algumas características visíveis nossas, né, em relação ao nosso dia a dia, né? Quando tu tá com imã de geladeira, se algum metal atrai o outro. Então, através dessas características da distribuição eletrônica, a gente explica algumas coisas. Então, aqui nós tivemos os 3 modelos de configuração aí do níquel. Então, para finalizar o raciocínio, gente, através da configuração, lá na tua prova, talvez venha só o elemento químico com número atômico, tá? O número atômico, tu já vai ter que saber que são os números de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se esse elemento, ele estiver o quê, gente? Neutro, tá? Então, se na tua prova lá do vestibular vier só o elemento químico com os dados do número atômico, você pode saber muita coisa através disso.
Basta você fazer a configuração eletrônica de Linux. Através dessa configuração, tu pode saber camada de valência, subnível mais energético, o grupo que esse elemento químico está presente lá na tabela, a classificação desse elemento químico, tu pode dizer se ele é representativo, se ele é de transição, se a transição é externa, se terminar em D, ou interna, se terminar em F, tá? Você pode dizer quantos elétrons tem em cada nível de energia, tá? Através da tua representação. Você pode ainda fazer a configuração através do diagrama de orbitais, preenchendo através da regra de Runde, tá? Onde nenhum orbital pode ser preenchido completamente se os outros não tiverem pelo menos um ocupado, né? Então aqui você faz a distribuição, como só são 3 aqui, eu distribuo 3, ó. 1, 2, 3. Essas características de elétrons emparelhados ou desemparelhados podem ainda te dizer se ele é paramagnético, diamagnético ou ferromagnético, que isso você pode já sair pesquisar, tá? Que significa se pode ser ou não atraído por um campo magnético. Então, a distribuição eletrônica, ela pode te dar várias saídas na tua prova, no teu vestibular. E eu espero ter ajudado e você tenha gostado. Se gostou, dá uma curtida aí e comente.